Bom dia a todos. Como vocês que acompanham meus vídeos já sabem, eu decidi gravar uma série de vídeos falando sobre as profecias messiânicas ou os textos que o Novo Testamento vai lá no Antigo e diz: isso aqui foi cumprido na pessoa de Jesus ou de João Batista ou seja lá o que for, né? Que todo mundo acha que o Novo Testamento está repleto de profecias cumpridas do Antigo. Inclusive, existem Bíblias cristãs que tem lá uma tabela, né? Profecias messiânicas, não sei quantas mil profecias messiânicas. Aí os cristãos ficam todos chorando. Ai, como é possível que os judeus acreditem em Jesus, judeus? Olha aqui as profecias messiânicas. Só que aí eu pergunto, será que vocês já foram no Antigo Testamento, no Tanar, ler essas profecias sem a mentalidade do Novo? Eu acho que não, porque se tivessem feito isso, vocês teriam se surpreendido, não é, com o que vocês encontrariam lá. E eu vou mostrar isso a vocês em três casos de uma vez só neste vídeo, que é o segundo vídeo desta série. Quem não viu o primeiro foi falando sobre o profeta que dizem que estava prenunciado lá em Deuteronômio capítulo 18, não é? Vamos lá, gente. Então, três textos nós vamos ver hoje. O primeiro deles é Mateus 2:23, que diz o seguinte: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bem, onde será que está esse texto no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, em lugar nenhum. O Antigo Testamento não cita nem a cidade de Nazaré, pode pesquisar à vontade, não cita, muito menos a palavra Nazareno, né? Então, essa profecia foi inventada da cabeça de alguém. Simplesmente não existe no Antigo Testamento. Aí, quais são as justificativas, né? Para ser totalmente imparcial aqui e fazer justiça aos rodapés das Bíblias aí, dizem que isso aqui tem a ver com Nazireu, né? Ele será Nazireu. Eles têm versões que pegam até a visita do anjo ao pai de Sansão, lá no livro de Juízes, e diz, ele será Nazireu. Aí, olha aqui, ele será chamado Nazareno, é a mesma coisa, está anunciado nisso. Em primeiro lugar, era um texto para Sansão, meu Deus. Como é que vocês podem fazer isso? Em segundo lugar, Nazireu e Nazareno não tem a ver uma coisa com a outra. A palavra Nazireu vem de uma raiz hebraica das letras Nun, Zayin, Resh, né? Ou em português NZR. A palavra Nazaré ou Nazareno vem de outra origem, Nun, Sadi, Resh. Em português seria um N, S e R. Né? Ou seja, não estão relacionadas linguisticamente as duas palavras, não tem nada a ver. E outra coisa, Jesus não era nazireu. Desculpa aí a voz, né? Jesus não era nazireu. O Novo Testamento diz que ele bebia vinho, né? Ora, os nazireus não podiam beber vinho de forma alguma. Outra justificativa que eles usam é dizer que tem a ver com a palavra Nesser, que é uma palavra lá do Antigo Testamento que quer dizer broto ou renovo, né? O renovo de Davi, aquele tipo de coisa. Só que não é o que o texto diz. O texto diz que havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia: ele será chamado Nazareno. Essa profecia foi inventada, simplesmente não existe, tá certo? Ou então fica aí como tarefa de casa para vocês procurarem, né? 2, segundo texto que nós vamos analisar, Mateus capítulo 2, versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Certo? Então, o que é que esse texto diz? O texto diz que Jesus foi para o Egito, ou os pais de Jesus foram para o Egito levando ele, na época de uma perseguição, né, que o rei Herodes matou criança e tal. E depois da morte do rei Herodes, eles voltaram do Egito para a terra de Israel, não é? E, de acordo com esse versículo 15 de Mateus 2, era para se cumprir a profecia do Egito, chamei meu filho. Aí você olha no rodapé, não é? E o rodapé te manda para Oséias 11, versículo 1. Lá no Antigo Testamento. O que que diz Oséias 11, versículo 1? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho.
Continuando no versículo 2: Mas, quanto mais o chamava, assim se iam da minha face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Isso é Jesus? Será que isso é Jesus? Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu chamava ele, mais ele ia sacrificar aos Baalins, aos ídolos. Ora, se fosse Jesus, Jesus era idólatra e desobediente, né? Terceiro texto que nós vamos analisar é João capítulo 19, versículo 36. E isso aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, né? Então, ele diz que existia uma profecia lá no Antigo Testamento que dizia que o Messias, o suposto Messias, não teria seus ossos quebrados, não é? Se você olhar no rodapé, isso vai te orientar para, por exemplo, dois textos, que um deles vai fazer você rir, com certeza, né? Mas o outro é Salmo 34, versículos 18 a 21. Na verdade, ele pega só um desses versículos, né? Eu acho que é o 19. Mas vamos ler o texto todo no contexto, porque é necessário ler no contexto, claro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O que é que o texto está falando até agora? Do relacionamento entre Deus e as pessoas humildes, as pessoas justas. Ou eu estou dizendo besteira? Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O que é que o texto está dizendo? Deus guarda o justo, Deus guarda a pessoa humilde, de tal forma que os seus ossos não se quebram. É claro, isso aí é uma questão de metáfora, não é uma comparação, assim como o Salmo 23 é uma comparação. Ora, o Salmo 23 compara a proteção de Deus para com a gente com a proteção de um pastor para as ovelhas. Então, quando é dito que Deus protege o justo de forma que nenhum dos seus ossos seja quebrado, é uma metáfora para uma proteção muito grande que Deus faz para com as pessoas humildes, justas, não é? Isso aqui não é profecia de jeito nenhum. Olha aí, depois disso é dito o seguinte: a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O texto desse salmo fala apenas de uma comparação entre o justo e o ímpio e a proteção de Deus para com o justo, para com as pessoas justas. Não é profecia para não quebrarem ossos de Messias na cruz. Não é? Está claro isso aqui. E outro que eu disse que vocês iam achar engraçado é que algumas Bíblias, percebendo que esse salmo aí não é muito convincente, eles dão referência para Êxodo 12, 46, que diz o seguinte: numa casa se comerá. Isso aqui é o cordeiro pascal, certo? Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Meu Deus, isso é uma lei. Uma lei para as pessoas não quebrarem osso do cordeiro pascal. Aí, o que que fazem? Pegam uma lei e transformam em profecia. Como é possível pegar uma lei e tornar em profecia? Não é? É no mínimo esquisito isso aí. Então, gente, antes de concluir esse vídeo, eu gostaria de talvez pedir desculpas se meu sarcasmo, minhas risadas aí ofenderam alguém. Não é minha intenção debochar da fé de ninguém. Eu acredito que existem coisas boas sendo ensinadas pelas religiões cristãs. Não estou aqui esculhambando a religião cristã, nem nada desse tipo, tá certo? Se alguém se sentiu ofendido, por favor, me desculpe, porque essa não foi minha intenção. A minha intenção é mostrar que o Novo Testamento, né, ele pega o Antigo e ele não se preocupa com o que o Antigo dizia. Ele pega o Antigo e pode distorcer, adulterar à vontade, né? É o que os teólogos, principalmente católicos, eles reconhecem isso. Uma vez eu achei na internet um artigo de um padre português que ele mostrava que os textos, as profecias messiânicas que o Antigo Testamento pega, simplesmente são distorções do Antigo Testamento. Ele dizia isso enquanto padre. Só que o que é que eles dizem? A leitura que nós fazemos do Antigo Testamento é cristológica. Nós só lemos procurando Jesus ali dentro. Ou seja, não importa a verdade, não importa o que o texto diz. Vocês estão entendendo? Então, estão aí três textos. Primeiro, do Egito chamei meu...
desculpe, ele será chamado Nazareno, não existe no Antigo Testamento nem Nazaré nem Nazareno, certo? Segundo, do Egito chamei meu filho, o texto falava claramente de Israel. Terceiro, nenhum dos seus ossos será quebrado. O texto do Salmo fala da proteção de Deus para com as pessoas justas, e o texto de Êxodo é uma lei para não quebrar os ossos do Cordeiro Pascal. Então, antes de você ficar revoltado, ou antes de você ficar emocionado, porque os judeus não acreditam no Novo Testamento, faça uma análisezinha. Por que será que eles não acreditam no Novo Testamento? Será que você já fez essa análise? Será que você já estudou esses textos? Então, obrigado para vocês que assistiram esse vídeo. Se vocês gostaram, vai ter muito mais. Então, se inscreva aí no canal.